Corvo pode simbolizar a morte, a solidão, o azar, o mau presságio. Por outro lado, pode simbolizar também a astúcia, a cura, a sabedoria, a fertilidade e a esperança. Porquê corvo? Corvo, em 1988, eu estudava num colégio de música, que é a Academia de Música de Santa Cecília, o qual agradeço imenso aos meus pais terem-me colocado lá, porque foi lá que eu entrei no bom caminho. Eu estudava em liceus oficiais e andava feito maluco lá a fazer asneiras na escola, a fazer diabruras, até que os meus pais, então vais agora para o colégio para aprender. Já chega. E quando entrei no colégio, tentei destabilizar um bocado o ambiente, a levar os coleguinhas para aquelas músicas mais pronto, que eram moda na altura, que eram os Iron Maiden, aquelas músicas assim mais de Metallica e coisas assim. Mas pronto, dediquei-me mais ao violino, porque como era ensino integrado, tinha os outros colegas a estudar piano, violino, e nós fazíamos duetos, e foi aí que eu tomei o bom caminho e levei o violino mesmo a sério. Com essa escola, a viagem de finalistas, fomos a Londres e em Londres achei muito interessante, estavam uns corvos enormes dentro dos Jardins das Joias da Coroa, que foi um dos passeios que nós fizemos, e o meu pai mostrou uma máquina fotográfica, daquelas máquinas de antigamente, de rolo, era uma Zenit que ele tinha trazido da Rússia quando a Gulbenkian fez uma digressão, e a fotografia, e fiquei na expectativa. Era engraçado porque quando tirávamos uma fotografia de rolo nunca sabíamos se a fotografia tinha ficado bem, era aquela ansiedade de esperar pela revelação. Também é interessante, não é? Havia mais magia no fundo. Havia aquela magia de será que saiu bem a fotografia? Fiquei curioso porque os corvos eram enormes, eles cortavam as guias das asas e os corvos só davam assim uns saltos, eles não conseguiam voar. Precisamente para eles não fugirem, cortavam-lhes as guias, que são umas pequenas peninhas que eles têm nas asas, e eles davam uns saltos e faziam aquele crucitar, que eles não grasnam, eles crucitam. E aquele... Exatamente. Que era típico do nosso grupo, os corvos. Foi um pouco por aí. Eu revelei a fotografia, fiquei com aquela paixão pelo bicho. Eu nunca tinha visto um corvo ao vivo e fiquei com essa paixão. E então, quando fui concertino de uma peça de teatro que era A Maldita Cocaína, do La Féria, lembro perfeitamente, todos nós sabemos, marcou-nos a vida de todos nós. Pronto, o maestro era o César Viana. O César Viana convidou-me através de uma audição, escolheu-me para ser o primeiro violino, o concertino dessa orquestra, e então, como era eu que dava o lá, que geralmente o primeiro violino é aquele que dá o lá para a orquestra inteira afinar. Então eu além de fazer parte da orquestra, tinha que, sendo o primeiro violino, tinha que manter ali um pouco a unidade e o espírito de liderança e pronto, amizade entre todos os membros.
Porque é isso que é um líder, não é? O líder não pode ser só pela austeridade, tem que ser também criar ali uns laços. E então éramos todos miúdos, eu em 94 eu tinha 20 aninhos, quer dizer, era um miúdo, e para criar boa onda entre os músicos eu começava a dar assim umas palmadinhas nas asas dos meus colegas, eles estavam assim ao meu lado e eu dava-lhes assim umas palmadas assim nos braços e dizia: o corvo está desconfiado e tal, dá umas palmadinhas nas asas e não está a gostar, dava-lhes assim umas palmadas naqueles colegas que eu mais gostava, aqueles colegas que eu me sentia mais à vontade. Lembro-me do Nuno Riso, do clarinete, o Zé António tocava clarinete também, e esse fez aquele solo maravilhoso na Ala dos Namorados, naquela música Solta-se um Beijo. E às tantas começávamos todos a bater nas asas uns dos outros e todos a fazer o som do corvo. Estava a orquestra inteira, 20 e tal músicos, todos a fazerem o som dos corvos nos bastidores, naquele momento preciso, antes de entrar em palco, e criava ali uma boa onda, uma boa energia. Não era preciso fazer a reza. Com o Carlinhos Brown todos damos as mãos, faz uma reza positiva. Meus irmãos, vai tudo correr bem, somos todos irmãos, somos todos amigos, vamos dar um grande concerto. Neste caso ali era uma onda assim mais frenética, todos a rir. Mas que funcionava? Funcionava muito bem. Todos a fazer o som do corvo. Ora, quando estávamos reunidos na casa do Pedro, que é um dos violinistas dos Corvos, e estávamos a escolher o nome do nosso quarteto de cordas, como seria o nome, a editora queria que a banda se chamasse Cordoaria. E nós perguntámos aos nossos amigos, ou seja, iríamos fazer uma homenagem, era uma homenagem em cordas, em quarteto de cordas, transportar para um universo de um quarteto de cordas a música mais emblemática dos Chutes e Pontapés, que foi o nosso primeiro CD, o nosso primeiro disco. E a editora Valentim de Carvalho, através da label Norte-Sul, achava que que o nome seria interessante ser Cordoaria. Nós falámos isto aos nossos amigos e familiares e todos disseram: não se metam nisso, esse nome de Cordoaria não é assim muito feliz. Lembrávamos logo da Cordoaria Nacional, não era? Os nossos amigos diziam: isso faz lembrar as trebarias, faz lembrar os cavalos. Vocês são um quarteto de cordas, é uma coisa assim, mais clássica. E então estávamos na dúvida como é que nos vamos chamar, estávamos a tentar encontrar um nome, e o rapaz, o nosso violoncelista, que é o Casé, hoje em dia tocou muitos anos com o Tony Carreira e faz parte da banda da GNR, o Casé olhou para todos nós, olhou para mim, talvez tenha lembrado dessa situação da Maldita Cocaína, porque o Casé era um dos elementos também da orquestra, o violoncelista. E o Tiago Flores, que era outro elemento dos Corvos, também fazia parte da orquestra da Maldita Cocaína. Ou seja, e o Pedro, que estava na Holanda a estudar, quando eu não podia, porque tinha Quinta do Bill, o Pedro era o meu substituto oficial da orquestra da Maldita Cocaína. Então todos os Corvos já faziam parte da peça Maldita Cocaína e pronto, fizeram parte da orquestra, ou seja, todos eles viram os Corvos, todos ali, a orquestra inteira a fazer de corvo, e nós todos vestidos a pinguins, né, com aquelas casacas típicas da orquestra. E pronto, o Casé, quando olhou para mim, ele disse: rapazes, parece que teve assim uma ideia luminosa, ele disse: rapazes, por que não Corvos? Nunca mais me vou esquecer. Ninguém pestanejou. Ninguém pestanejou, todos nós dissemos: a grande nome. Entretanto, o Rodrigo Leão, nós costumávamos ir ao Bairro Alto beber umas cervejinhas com o Rodrigo Leão, o próprio Rodrigo Leão, que foi um projeto que eu também fiz parte, disse assim: a grande nome, vocês escolheram um grande nome, é mesmo Corvos. Ainda mais certeza tiveram. Sim, porque nós gostávamos de vestir de preto, havia aquela onda do negro, o negro elegante, o glamour do negro. Quando íamos ao Bairro Alto, para entrar assim num clube, tínhamos que ir de sapatinho, assim com certo glamour, e então, mesmo a tocar violino assim com os braços, é como se fossem umas asas, não é? No fundo, o movimento dos braços é como se fossem umas asas. Os corvos imitam 27 sons, todos nós tínhamos o fascínio pelo número 27 também. Eu nasci a 7/2 de fevereiro. É engraçado que as minhas duas avós têm esse número também. A minha avó era do mesmo dia que eu, de nascimento, e tinha 55 anos de diferença de mim. Quando ela fez 77, eu fiz 22. Lá está o 2 e o 7. Havia muita coincidência com o número 27. A outra avó nasceu a 27, é engraçado, 27 de janeiro. Tinha duas avós aquarianas, tal e qual como eu.
Nuno, eu apercebi-me nesta pesquisa que andei a fazer para preparar a sua entrevista que há um videoclipe de uma música que tem em que aparecem cenas precisamente do filme O Corvo. Um filme que eu penso que também nos marcou de alguma forma por causa do incidente mortal em que Brandon Lee acaba por morrer a filmar uma das cenas e que era o filho do Bruce Lee e era um ator ainda bastante jovem, em ascensão. Porquê a escolha dessas cenas desse filme para além do nome ser o mesmo? Bem, ainda no outro dia estive a falar com um colega músico. Ele diz-me, eu não sabia que ele já tinha visto o filme mais de 100 vezes. Eu Uau! estava-lhe a contar, eu estava-lhe a contar que sabia algumas deixas do filme porque tinha a cassete em VHS, inclusive tinha visualizado umas 20 vezes e sabia algumas deixas, e a cassete tinha um bonus track que era a entrevista, a última entrevista que ele deu. E o Brandon Lee, eu penso que era uma excelente pessoa, ele tinha um coração maravilhoso. Eu identifiquei muito com ele mesmo, além do pai, o Bruce Lee, todos eles naquela filosofia oriental, eles gostam de fazer boas ações, praticar o bem, tentar seguir o caminho do bem, não ir pelo caminho mais fácil, que é o caminho de fazer pequenas diabruras, porque nós, para criarmos o bem, para podermos fazer o bem nesta vida, também temos que saber o que é o mal, não é? Uma pessoa quando faz o bem, consciente, sabe, eu quero seguir por ali porque não quero ir por acolá. E o Brandon Lee sempre foi um ator que eu admirei muito. Lembro-me dele nessa entrevista falar que ao longo de uma vida, quantas vezes nós observamos uma lua cheia com olhos de ver, com mesmo interiorizando os porquês, o porquê da existência, porquê que é assim. E ele falou talvez umas 20 vezes, até porque normalmente nós observamos mais a lua cheia no verão, porque no inverno, nos dias de chuva ou quando está céu nublado, até pode estar a lua cheia, mas nós não a conseguimos ver. E eu hoje em dia tenho um hábito, quando está a lua cheia, costumo ir nadar no mar. Não fiz ainda muitas vezes, porque não tive muitas oportunidades, mas já fiz algum e é uma sensação muito interessante. Em relação às imagens do filme, a escolha foi por eu ser tão fã, eu sinto que sou um fã número 1 do Brandon Lee e do seu pai, o Bruce Lee. Aconteceu um acidente no cinema de Hollywood que não costuma acontecer estas situações, e ele teve a infelicidade de já não estar entre nós. Confesso que o filme é uma história de amor, eu sou um romântico por natureza, e a história é uma história interessante, e lembro-me dessa entrevista dele falar que uma vez
interceptou na casa dele um ladrão em flagrante. Ele entrou em casa e estava um ladrão a roubar-lhe, acho que estava com o videogravador ou com uma parte da aparelhagem debaixo do braço, e ele acende as luzes e apanhou o ladrão em flagrante. E o ladrão, ele diz assim, como é que é possível? O ladrão estava-me a assaltar a casa. Acho difícil ele não saber que aquela era a minha casa, até porque eu tinha uma fotografia no centro da sala, e eu e o meu pai. E ele, como é óbvio, pronto, o ladrão tentou atacá-lo com uma faca e ele defendeu-se e mandou o ladrão para o hospital. Ou seja, o ladrão ficou todo partidinho. Ele era mestre de artes marciais e não foi uma faca que o intimidou. Diz que tem uma cicatriz, inclusive mostrou a cicatriz que tinha na mão, a tentar, pronto, defender-se daquela faca. Mas partiu o homem todo e deixou o ladrão todo partidinho, e o ladrão foi para o hospital. Então ele estava a contar a curiosidade que teve que fazer trabalho comunitário para não ser preso, por ter, pronto, deixado, tudo bem que eu acho que ele podia ter alegado legítima defesa, mas acho interessante como é que ele teve que fazer não sei quantos dias de trabalho comunitário para pagar a situação de ter interceptado um ladrão na sua própria casa. Nuno, chegámos ao fim desta entrevista. Aliás, já nos esticámos um bocadinho mais do que é habitual, porque é sempre bom ouvirmos histórias diferentes de quem tem histórias realmente para contar. Agradeço-lhe desde já o tempo que disponibilizou para aceitar fazer esta entrevista com a FPTV e espero que muito em breve possa acontecer aqui, pessoalmente, nos estúdios da FPTV. Com certeza, para mim é uma grande honra, terei mais algumas histórias para contar. Eu sou um contador de histórias e adoro contar histórias e diverti-me imenso a falar com a Cristina Jesus. Muito obrigado por este convite, é uma excelente profissional. Eu estive a dar uma olhadela na vossa página, já fiz lá uma série de gostos e pronto, muito obrigado. Foi uma honra imensa estar aqui na vossa companhia. A todos lá em casa, uma boa tarde e uma continuação de boa semana. Obrigada, Nuno. Obrigada, senhores telespectadores. Chegamos ao fim de mais uma entrevista. Hoje, um violinista aqui na FPTV. Isto é Looney Tunes, lembra-se do Looney Tunes? Claro que me lembro, claro que me lembro. Pois é, que giro. Pois, quem sabe, sabe. Uau! Uau!